Deus nos abençoe neste dia e agora vamos abrir os ouvidos e o coração para meditar naquilo que Deus nos revela na sua palavra. E hoje vamos pensar com atenção sobre um tema para lá de cativante. Deus escreve certo por meio? Pensou que era por linhas tortas. Deus escreve certo por meio de mulheres tortas. A gente sabe que uma vez por ano existe aí uma atenção maior à relevância, à importância do papel das mulheres na sociedade, na família e como é que a gente deve considerar essa questão diante de tantos desencontros históricos que marcam a figura feminina. E para pensar sobre isso, convido você a acompanhar comigo o texto de João capítulo 8, e eu vou ler a partir do verso 2. A Bíblia diz o seguinte: ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno, agora vá e abandone sua vida de pecado. Uau, que texto impressionante e para lá de especial. O que está acontecendo aqui? Você vai ver, na verdade, o texto completo. Ele começa no finalzinho do capítulo 7, verso 53, e a gente vê, inclusive, que Jesus está na parte oriental de Jerusalém, ele está no Monte das Oliveiras, e então ele desce ali, atravessa o Vale do Cedron e vai chegar no templo. O templo tem uma área um tanto quanto ampla, né? Tem a parte externa, depois ali temos o pátio dos gentios, depois a área propriamente interna, né? Onde somente os próprios judeus entravam. Então Jesus, em algum ali local, começa a falar, a ensinar o povo, né? O que se esperava inclusive de muitos que eram conhecedores da palavra divina. E aí você pode imaginar a cena. Aparecem aqui esses religiosos, e esses religiosos estão incomodados com Jesus. Primeiro que Jesus fala diferente deles, né? Eles têm uma apresentação do caminho divino que é nitidamente contrastada. E depois é que Jesus começa a receber muita atenção, ele tem muitos seguidores, Jesus está lá num lugar que não é nada assim respeitável do ponto de vista do centro religioso, lá na Galileia. E então existe toda uma situação de inveja, uma questão de fato de tentar deslegitimar Jesus, e há aqui uma ação de forças espirituais contrárias à ação de Deus que participam desse processo. E aqui é interessante porque de repente, né, Jesus está lá e eles trazem uma mulher que, de acordo com o que eles estão afirmando, ela foi surpreendida em adultério. Olhando isso, a gente pensa, mas espera aí, o que está acontecendo de fato?
Na verdade, eles não estão interessados em qualquer postura de verdadeira moralidade ou espiritualidade. O que está em vista aqui é o que a gente pode ver, que eles estão tentando fazer o seguinte: se eles trazem essa mulher e Jesus chega e diz, não, é verdade, a lei de Moisés mandou apedrejar quem comete tal tipo de pecado, eles teriam todas as condições, digamos assim, políticas e jurídicas para chegar diante das autoridades romanas e dizendo, está vendo, olha, o rapaz lá está encaminhando alguém para a pena de morte, e de uma maneira a revelia da autoridade romana, porque nesse momento na terra de Israel a gente sabe, os romanos dominam a terra como aqueles que são invasores e dominadores do grande império, e a lei que impera é a lei romana, mas ao mesmo tempo os romanos permitem que os judeus, diante do julgamento, do sinédrio, façam as coisas do ponto de vista religioso conforme suas leis. Então nós temos duas legislações lado a lado, e aí a gente imagina o que acontece porque a coisa, se fosse um crime religioso, autorizado por Roma, os judeus podiam fazer valer as suas leis. Do contrário, valia a lei romana. Jesus, por exemplo, não foi morto pela lei judaica, foi morto pela lei romana, por isso ele foi crucificado, por exemplo. E aqui, então, a coisa é de fato uma tentativa de deixar Jesus numa situação difícil. Se ele fala sim, ela deve ser apedrejada, poderiam arrumar toda uma situação problemática diante dos romanos. Mas se ele dissesse, olha, não, imagina, a gente não deve apedrejar ninguém, na verdade a coisa não é bem assim, aí eles teriam toda a condição de fazer com que Jesus fosse desqualificado de modo a dizer, tá vendo? Deus disse uma coisa, Moisés nos ensinou e vem esse indivíduo aí que é esse rabino estranho da Galileia e agora começa a falar diferente, quem ele pensa que ele é. Então assim, a ideia era, entre fugir de um lado e fugir do outro. Você está entre a cruz e a espada, literalmente, não tem saída. E aí, então, Jesus começa a fazer coisa muito inesperada. Ele começa a escrever ali no chão. A gente não sabe até hoje, os estudiosos, o que será que Jesus escreveu, o que ele estava fazendo, talvez de maneira indireta, questionando a postura dos religiosos, ou talvez ele estivesse mencionando coisas do tipo de Miqueias, que Deus quer misericórdia, e alguma coisa assim, a gente não tem ideia, mas ele então transfere a questão da discussão externa para a realidade interna e diz, escuta, é verdade que ela cometeu um pecado? Aliás, o que está estranho aqui, porque como é que alguém comete adultério sozinha, Se a mulher está lá e ela foi surpreendida, cadê o homem com quem ela se envolveu? Onde está? Não existe uma acusação onde tem somente uma pessoa envolvida. E aí, como aquilo não tem qualquer legitimidade ou transparência, Jesus então diz, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí a coisa fica, aquela armadilha desmontada, cada um começa a sair, do mais velho ao mais novo, e sim, Jesus se volta para a mulher e fala com ela diretamente, pessoalmente. E chama atenção a maneira como faz isso. Primeiro, está claro que Jesus não diz, tanto faz a maneira como você vive, se você quer sair com A, com B, isso é problema seu. Jesus não diz isso. Ele sabe, a mulher tem um procedimento indevido, mas em vez de simplesmente acusá-la e tentar trazer um peso sobre ela, ele diz, abandone a sua vida de pecado, trazendo aquilo que é fundamental no Evangelho, que é a possibilidade de perdão, de redenção, de reconstrução da caminhada de vida. Agora, quando a gente vê Jesus agindo na vida dessa mulher, digamos assim, de vida torta, aliás, a coisa torta na vida ela tem vários
várias facetas, né? Você tem gente com vida torta fisicamente por meio de enfermidade, você tem gente com vida torta por sofrimento que deixa a pessoa presa aos caminhos tortuosos da vida, você tem gente de vida torta pela conduta indevida, ou seja, o que não falta são caminhos sinuosos, difíceis, sobre os quais a gente nem consegue muito bem interpretar e ainda mais difícil caminhar por eles. E aqui, olhando o cenário, a gente vai ver que Jesus tem uma, digamos assim, uma proposta muito inesperada, uma proposta que, para a realidade religiosa do seu tempo, seria visto como uma proposta torta. Por quê? Porque, diferentemente dos mestres religiosos do seu tempo, Jesus chama a atenção porque ele tem muitas discípulas. Olha que coisa interessante. Alguém nesse tempo, no contexto de Israel, que era considerado um mestre respeitável, ele era medido a partir dos seus discípulos. Então Jesus já está num lugar assim que pouca gente respeita, porque é lá no interiorzão, à beira do lago da Galileia. Além disso, ele tem uns discípulos que são meros pescadores. E agora fica claro que ele tem muitas discípulas. É impressionante, de todos os grandes líderes da história das religiões, ninguém é tão impactante na sua relação profunda com as mulheres. E é curioso, né, porque a maioria dos líderes se casaram, tiveram filhos e tal, e não é o caso de Jesus. Mas ninguém fez mais diferença na vida das mulheres do que o próprio Senhor. E como ele tem discípulas, e a coisa não fica assim, digamos, na mera avaliação geral. Quer ver? Dá uma olhada em Lucas capítulo 8, nós temos um detalhamento sobre isso que diz assim: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras, essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Então imagine comigo aqui que cena curiosa é essa. Jesus é seguido e acompanhado por discípulas. Essas mulheres, em muitos casos, como o texto de Lucas mostra, são pessoas que foram curadas de espíritos, de demônios, de espíritos maus. Quer dizer, já é um cenário assim muito fora, né, do que a gente pode imaginar como esperável. E além disso, elas inclusive ajudam Jesus por meio dos seus bens. E o curioso é o perfil. Maria, por exemplo, da cidade de Magdala, que aliás não faz tanto tempo que a arqueologia trouxe à tona os detalhes da antiga Tariqueia, como era chamada pelos romanos, a pequena vila ali de Magdala, com uma população de 4.000 habitantes, conhecida pela sua produção de peixe salgado, inclusive. E muito interessante que Maria Madalena aparece uma outra chamada Susana, e essa Joana, que é mulher de um administrador da casa de Herodes. Herodes vem de uma família de idumeus que se tornaram convertidos do judaísmo ao judaísmo e que na verdade representam o poder romano, porque eles trabalham junto com os romanos, né? Eles estão nessa conexão política meio desastrosa para a sociedade. Então você imagina um negócio desse. Quem olha, né, para a realidade de Jesus e olha, vamos dizer, para a classe dos discípulos, diz: espera aí, não estou entendendo nada. Porque um rabino, que é um senhor rabino, ele tem uma linha muito clara, ele tem uma definição X, os seus discípulos seguem aquela pegada muito definida e restrita, e Jesus tem tipo um mundaréu de gente que, vamos assim dizer, não tem nada a ver. E são muito diferentes. Até os discípulos não têm nada a ver um com o outro. E agora aparecem essas mulheres e cada mulher está numa toada diferente. Que coisa aparentemente torta
que aparece nessa história da ação extraordinária de Jesus, particularmente voltado para o que acontece com as mulheres. E falando nisso, é surpreendente porque, de fato, a realidade das mulheres era uma realidade secundária, era uma realidade que não tinha qualquer, vamos dizer, protagonismo ou relação de pertinência significativa. E olha, não era só no mundo judaico. Tem toda uma coisa, não, porque o ambiente judaico era machista. A grande verdade é que o mundo greco-romano tinha a mesma atitude de colocar a realidade feminina num patamar inferior em termos de valoração social. E eu fico imaginando que cenário peculiar, fico imaginando a cena de Jesus, né, com a mulher diante dos acusadores, Jesus com as suas discípulas, todo esse cenário, e aí que a gente vai perceber que o Novo Testamento dá uma ênfase tão grande à realidade de como é que Jesus faz essa diferença, tem um impacto extraordinário quando, assim como nós vemos na cena, como ele escreve certo por meio de mulheres tortas. Isso fica claro quando a gente, surpreendentemente, abre, por exemplo, o Evangelho de Mateus, que, aliás, é um evangelho bem judaico, que quer mostrar que Jesus é o Messias. E quando a gente vai ler, curiosamente, a referência ao Jesus, filho de Davi, que apresenta uma lista ali genealógica, que você poderia imaginar, como era costume na época, de apresentar na genealogia as pessoas mais, digamos assim, valiosas e representativas. Não só Mateus apresenta gente que ninguém queria ver, né, no álbum da família, mas apresenta mulheres. Quer ver? Em Mateus capítulo 1, quando a gente lê a história da genealogia, por exemplo, Mateus capítulo 1, quando fala que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Tamar é a mulher primeira que aparece. Em seguida, no verso 5, nós vemos a menção de Raabe, a famosa Raabe de Jericó. Depois, Raabe aparece, referência a Boaz, a Obed, cuja mãe foi Ruth, a Moabita, a famosa história tão cativante e especial do livro de Ruth. E no verso 6 diz que Jessé gerou o rei Davi, e Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias, ou seja, Batseba, a mulher que teve um envolvimento com Davi, e que a gente não esperaria que ganhasse qualquer tipo de protagonismo na história bíblica, ela é apresentada aqui. E, finalmente, no desfecho dessa lista, lá no verso 16, nós vamos ver a menção a Maria, que é a mãe de Jesus. Então veja lá comigo quem é que nós temos aqui. Nós temos exatamente Tamar, nós temos Ruth, a Moabita, nós temos Raabe, nós temos Batseba e temos, finalmente, Maria, a mãe de Jesus. O que é que significa isso? Olhando para essa lista, a gente descobre 5 mulheres. Quer dizer, olhando para a realidade de Jesus, o texto faz questão de estabelecer uma conexão diferenciada com essas mulheres. E, curiosamente, veja só, são mulheres tortas. Como assim? Nós temos 5 mulheres, a maioria delas eram gentias, mesmo, por exemplo, que Batseba não seja gentia, ela é casada com Urias, que é um guerreiro hitita, que trabalha como um assalariado no exército de Israel na época de Davi. E Davi, covardemente, dá fim à vida de Urias para ficar aí com Batseba, uma história assim arrepiante. E elas eram mulheres indignas. Elas vão mostrar para a gente, aqui, especialmente Mateus, é importante, que Jesus não era só o Messias dos judeus, ele também veio para os gentios, ele também veio para as mulheres que eram vistas como espiritualmente talvez não tão
adequadas para tudo que envolvia o caminho de Deus, ele veio para a gente pecadora e rejeitada numa época em que nenhuma genealogia incluiria o nome de uma mulher, e nenhum gentil e nenhuma pessoa indigna. Ou seja, a genealogia de Mateus muda todo o cenário, não só apresentando gente que perdeu o caminho, mas especialmente o caminho quando Deus escreve a história por meio de mulheres tortas. Quando a gente prossegue e vê isso, a Tamar, aquela nora de Judá que ficou desesperada e teve um filho do próprio sogro, Raabe, que foi uma prostituta em Jericó, que ao contrário dos israelitas acreditou tanto na palavra de Deus que até colocou em risco a sua vida, Ruth, que pertencia a um povo que fazia sacrifício humano, e certamente até mesmo de crianças adoravam o deus Camos de Moabe, e é impressionante como ela, fazendo parte de um povo rejeitado pela própria diretriz divina por causa da sua pecaminosidade, entra no cenário, e Batseba, a mulher do adultério de Davi, e tudo isso faz sentido. Por quê? Porque Maria, a mãe de Jesus, nesse momento, quando se apresenta grávida milagrosamente pelo Espírito Santo, numa idade talvez de 16 a 18 anos, o que é que ela vai explicar? Ela certamente está numa situação de vergonha, de embaraço, de constrangimento absolutamente impensável. Diante desse cenário, o que é que a gente percebe é que a realidade da história antes de Jesus com essas mulheres marcam a realidade de gente que teve a vida confusa, tortuosa, bagunçada, atrapalhada, vida torta. Agora, o que chama atenção, e aí é muito interessante, a gente poderia parar por aqui e dizer, olha, tá vendo, é interessante, de fato, Mateus apresentou isso, agora entendemos, a ligação de Jesus com a história das mulheres, mas a coisa é muito mais do que isso, porque, na verdade, quando a gente abre o Novo Testamento e vai olhar o ministério de Jesus, o que ele vai fazer, não é que é surpreendente, particularmente no Evangelho de Lucas, quantas mulheres recebem uma ação direta de Jesus, interpessoal, de conversa. Não é que Jesus está no meio da multidão e ele curou várias pessoas, incluindo várias mulheres. Não é que Jesus chegou lá na tal cidade e passando por ali abençoou as mulheres que estavam ali no caminho. Não. O que surpreende é a conversa pessoal, é o toque pessoal, é a interação direta e que recebe uma atenção única e diferenciada. E, curiosamente, a grande maioria desses casos são também de mulheres tortas. Isso é tão forte que até tem o caso da mulher encurvada, que literalmente, fisicamente torta, e também é curada extraordinária por aquele que é o Senhor da vida, aquilo que Jesus faz de maneira extraordinária aqui, quando a gente olha a palavra de Deus com clareza. E aí a gente pensa assim, olha lá, eu estava pensando como é que eu vou mencionar isso com uma atenção adequada. E aí eu fiquei olhando para Mateus e eu vi que ele, quando apresenta a lista genealógica, ele faz questão de contar tudo de 14 em 14 em 14. Sabe por quê? Porque o nome Davi, em hebraico David, tem um valor numérico de 14. Então sabe aquele toque de querer deixar tudo arrumadinho, alinhado, assim, não querer nada torto, Então, Mateus faz isso, 14, 14, 14. E olha só, se a gente tem 5 mulheres destacadas até o nascimento de Jesus, que tal a gente continuar olhando os outros casos e descobrir mais 9 mulheres no ministério de Jesus? 5 com 9 dá 14, e a gente vai ver o que significa de fato Deus escrevendo certo por meio de mulheres tortas no ministério de Jesus. É neste momento
que a gente começa a perceber algo extraordinário nessa narrativa bíblica. Até porque, quando você vê qualquer pessoa que tem a conexão direta com a mensagem divina escrevendo, você já para e presta atenção. Então o ato, por exemplo, de Jesus escrever ali, aquilo assim já traz uma atenção diferenciada a tudo o que acontece e o que vai acontecer. Aliás, Deus resolveu deixar escritas as suas palavras. As diretrizes de Deus são os mandamentos que são escritos nas tábuas da lei. O profeta Abacuque vai falar, da visão que deve ser escrita em tábuas que todo mundo consiga ler. Quer dizer, isso tem uma atenção extraordinária. E olha que coisa surpreendente. Aquilo que vai ser escrito na palavra de Deus, que relata essas vidas, e aqui no caso particularmente das mulheres tortas, a gente vai ver que o ensinamento, o conhecimento a respeito de Deus se manifesta exatamente nesse cenário. É surpreendente como de fato Deus escreve certo, escreve o que você precisa aprender, escreve aquilo que é a sua mensagem, a sua doutrina, por meio dessas vidas tortas que são modificadas e transformadas pela ação extraordinária de Deus. Vamos ver como é que é essa história? É impressionante. Quando aquilo que está tudo torto é mudado e transformado. Por exemplo, vamos lá. Viu a história de Tamar? A história de Tamar é uma história assustadora, porque o que há de torto ali? A mulher é abandonada. Ela tem o seu marido que vai morrer, o outro em seguida também morre, e ela é esquecida, abandonada pelo sogro, de modo que ela entra em desespero num caminho para lá de tortuoso, e ela se disfarça inclusive de prostituta cultual, de modo que Judá se envolve com ela. E a história chega um momento quando se descobre tudo, e Judá tem um juízo pesadíssimo sobre ela. Finalmente, quando se percebe tudo o que aconteceu, Judá vai dizer, ela é mais justa do que eu, de modo que ela experimenta a redenção. Não é sem razão que ela vai aparecer nessa linhagem tão extraordinária de Davi e de Jesus. Depois nós temos a história de Raabe. Raabe, alguém que no ambiente cananeu, que já era um ambiente sem referências de moralidade de qualquer tipo, ela vivia numa condição de prostituição. No entanto, ela vai ter uma atitude de tal confiança em Deus, e ela vai experimentar o que é salvação. É impressionante, Raabe vai ser lembrada até mesmo lá no livro de Hebreus. Quando a gente olha para a história de Ruth, olha que coisa, aquela jovem que mal se casou com um indivíduo lá de família israelita, que veio lá de Belém, ela experimenta a viuvez, uma condição social muito problemática no mundo antigo. A sua vida ficou torta depois da experiência da família, que quase toda é morta. Morreu o sogro, morreu o cunhado, morreu o marido, e ela vai experimentar o quê? Que coisa, graça, Hesed, uma experiência extraordinária, de modo que essa graça vai ser a maneira como ela vai ajudar a trazer de volta a própria sogra, que perde também o coração. Então a gente vê como esses caminhos tortuosos, pela ação bonita, extraordinária, fundamental, quase que florida da parte de Deus, vão se tornando ensino vivo de Deus para a vida das pessoas. Batseba. Batseba teve um caso de adultério com Davi. Pois é, mais do que isso, porque pensa bem, ela é uma mulher casada com um estrangeiro que está trabalhando no exército. Davi é o rei, e o rei nesse momento da história tudo pertence a ele, o povo é súdito do rei.
Então, Batseba não tem como dizer não, dizer, olha, não, eu acho que não é legal, né? Então, eu nem poderia dizer que é simplesmente um caso de adultério, é mais do que isso. É uma situação de assédio, é uma situação assim que ela não tem opção, não é que houve uma relação romântica entre os dois e acabou se derivando nessa direção. Não, ela não tem nenhuma possibilidade. E a coisa tão impressionante que aquilo que tem essa marca de adultério, de pecado, de assédio, na ação redentora de Deus na história, a gente nunca imaginaria que o filho dessa mulher restaurada, do Davi arrependido e restaurado, exatamente o filho deles vai se tornar o próximo rei, aquele que vai ter o senhorio sobre Israel, que vai ser o rei Salomão. E Deus poderia ter derivado a linha genealógica a partir de um outro caminho, mas exatamente a mulher que envolveu o adultério e o assédio é que a gente vai ver, é esse senhorio que marca a ideia de reinado, de dinastia de Davi, que vai desembocar no reino de Deus. E finalmente nós temos a história de Maria, numa situação de vergonha que é transformada na realidade, que aquilo que parece uma suspeita de algo que foi feito de modo errado, na verdade tem a ver com a encarnação do Filho de Deus, tem a ver com Deus conosco, tem a ver com Emanuel. Então veja que coisa impressionante, redenção, salvação, graça, senhorio, reino e a encarnação do Emanuel são tudo aquilo que a gente aprende nesse caminho de transformação. Mas quando a gente agora chega no ministério de Jesus, quem é que a gente pode ver e destacar dessas outras mulheres de uma experiência extraordinária? Eu começo mencionando, por exemplo, a samaritana de João capítulo 4. Qual é o caminho torto daquela mulher? Mulher que chega na beira do poço e Jesus puxa a conversa com ela, pede água, e aí a conversa vai, conversa vem, samaritano não conversa com judeu, e à medida em que a coisa vai se desenvolvendo, ela mostra que a sua vida emocional está destruída, ela teve 5 maridos, ela vive com alguém agora que nem marido não é. Imagina o que é você apostar num relacionamento afetivo que deveria durar pela vida e ter isso destruído 5 vezes e viver nessa situação, inclusive com desdobramentos para a convivência com a própria comunidade. A mulher está emocionalmente destruída. E ela pertence a um grupo de pessoas que tem um entendimento todo prejudicado da verdade de Deus e nem sabem o que é correto e nem entende muito bem quem será o Salvador. E o que é que vai acontecer? Ela vai proclamar o Messias. De vida emocional prejudicada, toda torta, ela vai anunciar a mensagem quase que de porta em porta. Ela vai falar sobre o Messias. Em seguida, é interessante olhar Lucas capítulo 7. E lá a gente tem uma história assim impressionante daquela mulher que a Bíblia chama de pecadora. Era uma mulher de vida, vamos dizer, nada recomendável, uma mulher libertina. Ela está lá, né, e ela ouve falar de Jesus. Jesus está na casa do Simão e vai ter uma discussão teológica com mestres de religião. Ela entra ali e vê os pés de Jesus e ela começa a chorar, ela beija os pés e ela pega inclusive o seu perfume precioso, aliás, usado no seu caminho profissional questionável, e ela vai ali fazer algo de demonstração profunda de gratidão amorosa para com Jesus. A mulher de vida libertina, quando atingida pela palavra de Jesus, por esse escrever diferenciado certo que transforma a vida torta, ela vai mostrar um amor impressionante. Eu fico muito assim atingido por isso. Sabe por quê? Porque a pessoa
que se entrega a uma vida libertina está desesperada para ter acesso a algum tipo de amor que nunca conseguiu ter. E numa situação dessa, a pessoa se desgasta que, na verdade, ela não consegue amar de verdade. E ela é atingida pelo Senhor de tal forma que você vê um amor altruísta tão impressionado que Jesus vai dizer que ela faz isso, ele fala para o Simão, porque ela amou demais. Que coisa impressionante o poder de Jesus, o poder do Evangelho. E a gente continua e vai ver a história direta da mulher encurvada que aparece em Lucas 13. Aquele que é o Senhor, que envolve as nossas questões espirituais e emocionais, também mostra-se Senhor da vida no aspecto físico da vida. E essa mulher, ela é torta literalmente, ela é encurvada. E no antigo Israel, nas antigas sociedades, havia toda uma atitude assim muito problemática com quem tinha defeitos físicos. A pessoa era separada, ela tinha uma série de limitações. Quer dizer, hoje ainda isso é uma realidade desafiante. Você imagina como é que era naquele tempo. Essa mulher, é tão interessante ver o texto de Lucas 13, que quando ela é curada, é por isso que eu acho surpreendente, a gente nunca sabe como é que vai ser a endireitada que Deus dá. Como é que vai ser arrumada? Ela sempre é surpreendente, ela sempre é uma poesia, ela sempre é um cântico novo. De modo que quando ela passa, né, por essa cura, o que eu poderia esperar? Que a mulher começou a pular e saltar e mostrar para todo mundo que ela estava curada. Ou que a mulher então foi lá e se lançou diante de Jesus em gratidão profunda, como os leprosos. Sabe que o texto enfatiza que ela começa a adorar, que ela passa a louvar a Deus. Uma coisa assim fascinante da maneira que é apresentada. Em seguida, eu destaco a mulher que talvez tenha um impacto mais extraordinário de Jesus endireitando, acertando a sua vida, que é Maria Madalena. Se imagina o que é ser uma mulher de um vilarejo distante na Galileia que viveu numa opressão espiritual terrível. Alguém talvez pode se lembrar quando viu uma pessoa possessa ou opressa por um espírito mau. Imagina que alguém está sob domínio de 7 espíritos maus, 7 demônios. Ela foi libertada. E a coisa mais impressionante de Maria Madalena é que essa mulher que for endemoniada vai ser a pessoa que mostra uma relação tão profunda com o Senhor que ela vai ser testemunha da ressurreição. A primeira pessoa a proclamar verdadeiramente que o Senhor ressuscitou, o protagonismo mais extraordinário e valioso da história nessa vida de Maria Madalena, que Deus escreveu mais do que certo pela vida de alguém que sofreu da maneira mais torta possível. Em seguida, vale lembrar Lucas capítulo 8, a mulher que tinha hemorragia. A mulher encurvada sofreu 18 anos. A mulher com hemorragia sofreu 12 anos. E o que ela vai receber? A cura do Senhor. E quando a gente ouve hemorragia, a gente pensa, não, ela tinha um problema de saúde, é muito mais do que isso. Os antigos hebreus, sob a direção divina, sabiam o que era contaminação. Era algo que envolvia o elemento ritual, cerimonial, mas também higiênico e de saúde. De modo que qualquer fluxo de sangue problemático poderia representar uma ameaça para a comunidade. Então alguém que estava sob essa impureza não tinha convivência social adequada. Estava sempre refém da sua condição problemática. E aqui ela é curada da sua impureza e o texto bíblico destaca essa cura extraordinária. Mas não só de problemas objetivos nós temos diante de nós os nossos caminhos tortuosos. Nós temos, às vezes, o mais torto dentro de nós, está no nosso coração. Por isso vale a pena a gente olhar lá para Lucas capítulo 10 e ver a história de Marta, juntamente com Maria. O que a gente encontra lá?
Marta está diante de Jesus. Jesus vai trazer a palavra divina, mas ela não consegue sossegar. E mulher inquieta, mulher, vamos dizer ali, debaixo daquela adrenalina, eu diria até de uma cobrança constante, que a gente vê em muita gente, e muitas mulheres, de que o que eu estou fazendo não está bom o suficiente. Eu preciso melhorar isso. Eu preciso arrumar. Tem gente que não consegue sentar e conversar de boa 5 minutos, que precisa estar acertando tudo porque por dentro está torto. E é interessante, Maria se livra dessa situação e começa a ouvir Jesus. E a palavra de Jesus é tão bonita, é tão especial. Ele vira e diz: Marta, Marta, você está ansiosa, preocupada, inquieta com tantas coisas. Maria escolheu a boa parte e isso não será tirado dela. Quer dizer, a ação de Jesus para atingir essa inquietação tortuosa, para ouvir o que importa, a palavra divina. E é impressionante como mais um caso especial da parte do Senhor. Mas a história prossegue e a gente chega no caso da mulher adúltera que a gente leu no começo. A mulher numa situação de adultério, de pecado na área da sexualidade, e que experimenta o perdão de Jesus. É tão bonita a frase: mulher, onde estão os seus acusadores? E ninguém sobrou? E ela então diz: ninguém, Senhor. E ela recebe o perdão de Jesus e a diretriz do Senhor para não viver de maneira pecaminosa, mas na sua vida ela recebe aí esse perdão. E 2 últimos casos fecham aqui a nossa lista das 9 que completam 14 com as outras 5. A mulher cirofenícia de fala grega, de Marcos 7. Se a gente pode imaginar a palavra de Deus restrita, conhecida no mundo judaico, imagine uma mulher cirofenícia de fala grega no mundo pagão total. Ela recebe a ação poderosa do Senhor e recebe verdadeira libertação de maneira direta e objetiva. E finalmente a filha de Jairo, que aparece, o famoso Jairo da sinagoga, que está lá em Lucas 8. A menina morreu e ela é ressuscitada com a vitória sobre a morte. Que coisa impressionante! As mulheres aqui estão: a samaritana, a pecadora, a encurvada, Maria Madalena, a mulher com hemorragia, Marta acompanhada de Maria, a mulher adúltera, cirofenícia, a mulher de Jairo, e a gente aprende quem é o Messias, o que é o amor, o que é a adoração, a ressurreição, a cura, a palavra, o perdão, libertação, vida. Que coisa impressionante! As histórias de Jesus com as mulheres, que não são nada as exemplares religiosas que a gente poderia esperar. Mulheres, sim, em algum aspecto da vida tiveram a trajetória torta e Deus escreve certo. Jesus age de maneira extraordinária para trazer aí o seu grande caminho de trazer vida, salvação, perdão, restauração, escrevendo certo por meio dessas vidas que foram tortas. E eu fiquei tão impactado, tão assim, atingido com isso, que eu fiquei com vontade de montar assim, uma espécie de junção dessas coisas. E aí eu queria terminar essa mensagem mostrando o que é que a gente pode observar na história daquelas que foram tortas e foram atingidas por Deus. Tudo estava torto. Quer ver? Dá uma olhada como é que ficou essa nossa organização das palavras. Emocional, adultério, libertina, vergonha, doença, impureza, viuvez, assédio. A gente coloca as palavras uma atrás da outra, surge aí na coluna central, mulheres. Depois, inquietação, abandono, prostituição, morte, paganismo,
opressão. Sim, mulheres tortas. Deu para fazer uma construção assim semi-poética para ver a marca disso. Agora, nós aqui da IBNU, da nossa comunidade saudável para um mundo melhor, com mulheres abençoadas que fazem desse mundo um lugar melhor, a gente descobre que dá para fazer uma outra organização naquilo que Deus escreveu de certo, transformando as vidas tortas. Vamos dar uma olhada como é que Deus realmente escreve e tem escrito certo por meio das mulheres tortas? Olha lá. Amor, cura, palavra, senhorio, perdão, graças, Messias, salvação. De novo, mulheres. Vida, adoração, dá, ressurreição, libertação, redenção, Emanuel, IBNU. Deus abençoe as mulheres da IBNU, as mulheres em sintonia com a palavra de Deus, as mulheres alcançadas pelo toque diferenciado de Jesus, para que elas, juntamente com os parceiros da fé, os homens, juntos, pelo reino de Deus, fazendo diferença, mostrem com clareza que Deus sempre age por meio de gente torta, de mulheres tortas, para fazer a coisa mais certa que ele poderia ter feito. Que Deus nos abençoe. Amém.